Bora, meu povo, Thiago Menezes aqui, Odisseia Cangaço. Bom, gente, hoje eu estou aqui no município de Estância, em Sergipe, e nós vamos falar hoje sobre a estética do cangaço. Nós vamos falar aqui, aproveitando esse clima de carnaval, vamos falar sobre vamos dizer, as fantasias dos cangaceiros. Vamos falar sobre como eram aquelas roupas, sobre aqueles chapéus que eles usavam. Vamos falar sobre os itens que eles carregavam. E eu vim aqui hoje a essa cidade histórica, a cidade Jardim, aqui localizada na região centro-sul do estado de Sergipe, uma cidade tão rica em cultura, para falar sobre isso. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do cangaço. Thiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bom, gente, eu acho que esse programa de hoje, com o título de Cangaço Elegance, nome chique, eu acho que se encaixa bem com esse propósito desse tema. Mas uma coisa que marca bastante no cangaço é justamente sobre os trajes do cangaceiro. É uma coisa bem marcante, todos aqueles itens, aquele chapéu que é o foco da atenção. Quando se vê uma foto de um cangaceiro, por mais que aquelas fotos sejam em preto e branco, é possível destacar aqueles contrastes de cor entre todos os itens que eles carregavam e, obviamente, o chapéu. É o ponto mais marcante, talvez, é o que mais realmente chama a atenção. Mas de onde é que vieram aquelas ideias de aqueles caras tão machos usarem embornais com bordados coloridos? De onde é que veio isso? Por que eles usavam isso? E aqueles chapéus com tanta informação, qual o motivo daquilo? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, que eu acho particularmente um tema super interessante, que realmente é a coisa que mais marca no cangaço, principalmente para a grande massa. Se você, mesmo que você não estude sobre o tema, mas é uma coisa muito marcante. Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre essa história desses trajes que realmente foi um ponto bem marcante no cangaço. Então, gente, em todas as pesquisas que é possível obter nos livros referentes ao cangaço, a cangaceira Sila, ela cita que toda aquela estética, todos aqueles desenhos, aqueles bordados, foi ela que introduziu no cangaço. Por sua vez, a cangaceira Dadá, ela também fala que não, foi ela que introduziu tudo isso e no cangaço, e fica realmente essa dúvida, quem foi que lançou essa moda no cangaço. Vamos abrir só um parêntese, Sila era a cangaceira mulher do Zé Sereno que era chefe do subgrupo, e Dadá, talvez uma das mais famosas cangaceiras dessa época, era a mulher de Curisco, do cangaceiro Curisco, que também era um chefe do subgrupo e um dos grandes nomes do cangaço. E então, a mais aceita é que Dadá, ela costurava muito bem. Certa vez ela fez um conjunto de embornais para Curisco, né, seu marido, e com os bordados, com flores, com várias combinações de cores. E o capitão Lampião, que era compadre deles, de Curisco e de Dadá, ele gostou muito daquele conjunto de embornais e Dadá fez 2 para ele, para o capitão. Só que os cangaceiros usavam 4 embornais, 2 menores e 2 maiores. E aí o capitão chegou para ela, amado Dadá, acho que você deveria completar o jogo e me dar os 4 embornais. Então ela fez mais 2, entregou para o capitão. E como a gente já comentou em outros programas, o que Lampião usava, todos os cangaceiros queriam também usar. Ele é o que lançava a moda, ele era o centro realmente. Então, quando ele começou a usar isso, e todos os cangaceiros foram atrás e queriam também usar embornais daquele estilo. Mas na verdade a evolução desses trajes é o seguinte: até o final da década de 20, os trajes dos cangaceiros eram mais trajes simples, não tinham tantas informações como se pode
ver no final da década de 20 início da década de 30, né? Até fim do cangaço, né? Na década de 1940. Então, até o final da década de 20, eram trajes realmente bem simples, os chapéus eram simplesmente chapéus da aba quebrada, mas sem muita informação, os trajes eram mais simples também, claro que tinham vários itens, vale lembrar que eles eram nômades, eles não tinham residência fixa, então todos os seus pertences eles levavam consigo, tudo que eles tinham, eles levavam, então realmente eles andavam muito carregados. Outra curiosidade é que os homens costuravam. Aí vem, não é possível, os cabra machos daquele no sertão costurando, não é possível. Mas sim, vamos lá, por mais que até hoje sim tem esse preconceito de que costura é uma arte exclusiva da mulher, no sertão, se uma roupa se rasgasse, o homem tinha que se virar porque não tinha quem fizesse, simplesmente isso. Então os homens costuravam sim. Lampião era um exímio costureiro, ele bordava em couro, costurava muito bem, ele realmente costurava perfeitamente. E ele fazia sim as suas peças também, ele também teve a sua arte. O cangaceiro candeeiro, que foi um dos cabras da sua guarda pessoal, Lampião tinha sim uma guarda pessoal, composta por 7 cabras, escolhidos a dedo, para fazer a guarda pessoal dele dentro do grupo. Candeeiro era um deles. E ele fala que certa vez viu o capitão escrevendo num papel um desenho, cortou e bordou esse mesmo desenho na roupa para entregar a candeeiro. Então ele era um estilista do sertão. O capitão Lampião era um estilista do sertão. Ele tinha essa arte de criar, costurar, né, aplicar e costurar nas peças. E isso é muito interessante. Então, o homem costurava sim. E um dos pré-requisitos para ser chefe de subgrupo era que o cabra fosse, além de valente, ter muita noção de arquitetar planos de combate, que também ele costurasse. Mas por que isso? Porque, na verdade, é possível ver que no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, enfim, tem aquela questão da honra que eles trazem nos seus trajes, que são as medalhas de honra, de bravura, enfim. Eles exibem aquilo como forma de orgulho, que é para mostrar que é um combatente valente, né, condecorado, enfim. No cangaço, obviamente, não tinha essa questão de medalha de honra, medalha de honra ao mérito, de bravura, não tinha, mas tinha sim o cangaceiro enfeitado. E quem dava esses enfeites para os cabras era justamente o chefe do subgrupo, era um capitão. Ele condecorava os seus cabras e os dava, dessa maneira, a honra de combater no cangaço. Então, quando o cangaceiro entrava no bando, ele tinha vamos dizer, um estado probatório. A roupa dele era mais simples e tudo, ele passava por um tempo lá. Depois que ele ia se destacando no grupo, aí ele sim ia sendo enfeitado. Então também tem relatos do cangaceiro Barreiras. Ele fala também que quando entrou no grupo, ele pedia para o capitão, eu não vou ser enfeitado não, vou ficar com esse traje simples, né? Aí Luiz Pedro foi lá, desenhou e também costurou peças e o presenteou. Pronto, tá aqui. Então aí sim ele estava tendo a honra de ser realmente um cangaceiro porque ele estava enfeitado. A palavra era essa, enfeitado. Barreira, tem relatos dele, cangaceiro Barreiras, falando justamente sobre isso. Um outro ponto muito interessante no cangaço é a questão feminina. A mulher, assim como os homens, claro, elas vinham da população pastoril sertaneja. Eles vinham daquela sociedade, eles entravam para o cangaço, que seria digamos, uma comunidade paralela ao sertanejo, mas eles se desvinculavam completamente daquela cultura. E a mulher sertaneja, ela usava saias, né, vestidos até o tornozelo. A mulher cangaceira não, ela tinha a liberdade de usar batom, usar blush e usar saias, vestidos até o joelho. Então elas mostravam as pernas e mostravam os tornozelos, que para a época era uma coisa absurda. Então, há relatos também da cangaceira Adília, que era mulher do cangaceiro Canário, ela falando que o pai nem sonhava que ela pudesse um dia dançar, colocar batom nos beiços,
E ela tinha essa liberdade no cangaço, e foi um desses motivos que fez ela ter esse interesse de entrar para o cangaço. É claro que Canário a raptou, mas raptou entre aspas, né? Ela tinha esse gosto de estar no cangaço por conta dessa liberdade. Claro que também ela reclama demais que Canário era um marido péssimo, que tentou matá-la várias vezes, enfim. Mas a mulher cangaceira, ela diferia completamente daquela sociedade pastoril de onde ela vinha por conta dessa liberdade. O traje do cangaceiro, ele era composto por vários itens. Claro que o mais chamativo era a questão do chapéu, com aquela aba quebrada, mas era um chapéu que vinha do mesmo chapéu do vaqueiro do sertão. A diferença é que ele tinha um prolongamento das abas e que rebatia para cima e que dava aquela característica marcante do cangaceiro, que é o chapéu da aba quebrada. Mas em síntese, ele era o mesmo chapéu do vaqueiro do sertão. Os embornais que eles traziam eram normalmente 4 embornais, 2 menores e 2 maiores. Eles traziam vários pertences, roupas, enfim. E eles traziam também um prato, talher e uma caneca, que era para alimentação. Tinha os cantis com água, tinha uns canudos que eram para cachaça, para colocar cigarro, para colocar fumo, cachaça, né? Enfim. Tem uma foto super famosa que é do cangaceiro Curisco, dentre outras várias, claro, mas Curisco especialmente por ser um cangaceiro tão famoso. E ele está em pé com seu traje perfeito, né? A foto é ele inteiro, ele com os braços abertos inclusive, por conta de todo o carregamento dele, né? Todos os embornais. E inclusive está até a cachorra que ele usava, que era a jardineira, que mostra exatamente como era o traje do cangaceiro. Todos aqueles itens, a perneira, a alpercata, enfim, todos os itens. Mas os cangaceiros, eles usavam uma roupa azul, normalmente, um azul capri, que era uma característica das roupas do cangaço, que na verdade ela foi introduzida no cangaço a partir de 1927. Foi quando o capitão serviu as forças patrióticas lá do Juazeiro para combater a coluna Prestes, e ele recebeu essas camisas azuis que elas era a cor da força para combater essa coluna, né? Então a partir dessa data, mesmo quando ele se desvinculou dessa força e voltou ao cangaço, ele introduziu essa roupa no cangaço. Por conta do tipo de tecido e a cor também, que ficou bem marcante, ele adotou essa roupa no cangaço. E tinha outra também cor, outra caqui, né, que eles usavam também bastante. Mas o cangaceiro Volta Seca, que ele é daqui de Sergipe, ele é lá da região da Itabaiana Grande, que era toda aquela região de Itabaiana hoje, Frei Paulo, Pião, toda aquela região se chamava Itabaiana Grande, ele é daquela região. Ele gravou um disco após o cangaço, na década de 50, e com músicas do cangaço, que eram cantadas pelos cangaceiros. E uma delas fala sobre o fuzil de Lampião, tem 5 laços de fitas amarrados, e para destacar o quanto era carnavalesco os trajes dos cangaceiros. Então até no fuzil eles traziam informação, né? Traziam esse tipo de adereço, digamos assim. O chapéu de Lampião, por exemplo, quando ele foi abatido em Angico, tinha 60 pedras preciosas entre ouro e prata só em seu chapéu. Então, olha a quantidade de riquezas que eles traziam, né? Então, só no chapéu 60 peças realmente é muita informação, muita riqueza. E inclusive na bandoleira dos fuzis eles traziam pedras preciosas. Na jabiraca, que era o lenço que eles traziam no pescoço, era normalmente em seda e era amarrada com um anel também de valor, e era também bem marcante na vestimenta do cangaceiro. E todos os ilhóis que traziam também nas abas, toda a cartucheira também tinha peças incrustadas normalmente. Então era muita informação nessa vestimenta, os embornais coloridos, é fantástico era bem marcante realmente a questão dos trajes do cangaceiro. Essa beleza cultural do cangaceiro, dos trajes do cangaceiro,
ela é vista até hoje nos grandes centros de moda no mundo, os grandes desfiles. Até hoje, a revista Vogue, por exemplo, traz em suas exposições trajes com influência do cangaço. É possível ver isso até hoje. Em Paris, desfiles com chapéus de abas quebradas, claro que não tão marcantes, mas que você consegue perceber essa influência do cangaço nessa questão estética. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, tem um livro que é fantástico, na minha opinião, um dos mais belos e melhores livros sobre o cangaço, que é do Frederico Pernambucano de Melo, que é o Estrelas de Couro, a estética do cangaço. É um livro fantástico, tem fotos coloridas sobre essas peças, fala sobre toda essa história. É um livro fantástico do grande Frederico Pernambucano de Melo, um dos maiores pesquisadores do cangaço. E eu vou me despedindo aqui de distância e a gente se vê aí em outras várias histórias que a gente tem para contar. Então fique ligado, Thiago Menezes, Odisseia Cangaço. Até a próxima. Mas eu fui num forró no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui num forró no pé de uma serra, como é que